A Câmara Municipal de Porto Alegre, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, dá continuidade aos debates capitais que traz na sua primeira edição o tema educação. Convidamos para compor a mesa dos trabalhos a excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. O excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adão Vilaverde. Professor doutor Boaventura de Souza Santos. Senhor secretário estadual de Educação, José Clóvis de Azevedo. Senhora diretora da TEMPA, Associação dos Trabalhadores em Educação do município de Porto Alegre, Isabel Letícia Medeiros. A Câmara Municipal de Porto Alegre dá início aos debates capitais, trazendo na sua primeira edição o tema educação, em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Estes debates têm como objetivo aprofundar os temas que desafiam o cotidiano de Porto Alegre e são pautas sistemáticas que atingem diretamente a população e envolvem a Câmara Municipal de Porto Alegre nas funções de legislar, fiscalizar e mediar a relação dos cidadãos com seus direitos. Prestigiam este encontro os senhores vereadores Carlos Sodeschini, engenheiro Comaceto, Aldacir Oliboni, Adelicel e Sebastião Melo. A senhora representante do Conselho Estadual de Educação, Marisa Tinsari. Professores e alunos de diversas instituições de ensino do Estado. Neste momento, passaremos a leitura dos currículos do palestrante e debatedores desta noite. Boaventura de Souza Santos, doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, professor catedrático da Faculdade de Economia, diretor do Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, diretor da Revista Crítica de Ciências Sociais. Senhor secretário estadual de Educação, José Clóvis de Azevedo, atual secretário estadual de Educação, formou-se em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e lecionou na rede pública de ensino. Foi secretário-geral do CEPERS e titular da Secretaria de Educação de Porto Alegre. Coordenou o grupo responsável por criar e estruturar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o UERGS, sendo o seu primeiro reitor. É doutor em Educação pela Universidade de São Paulo, professor e coordenador de pesquisa e pós-graduação do Centro Universitário Metodista, IPA. Isabel Letícia Medeiros, graduada em Letras, licenciatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e doutora em Educação na linha Política e Gestão da Educação no Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre.
Convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adão Vilaverde. Boa noite a todos. Queria dizer que é com alegria enorme, como disse a nossa excelentíssima presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, minha amiga e companheira Sofia Cavedon, de que a Assembleia está ajudando a organizar este evento. Então, é uma honra enorme a gente poder estar aqui na abertura de uma iniciativa tão importante. Queria saudar também meu amigo professor José Clóvis Azevedo, nosso secretário de Estado, e saudar a diretora da Tempo, a Isabel Letícia Medeiros, e saudar, evidentemente, e agradecer mais uma vez o professor Boaventura de Souza Santos por nos propiciar mais um daqueles encontros que ele, de forma absolutamente singular e particular, que ele é capaz de fazer, irá tratar um tema que é da sua absoluta propriedade e a iniciativa da Casa Legislativa aqui do município, em propiciar essa possibilidade de discutir com ele um tema como o tema da educação, no contexto desses conjuntos de debates que a Câmara está chamando de debates capitais. É uma iniciativa importante, qualifica e seguramente amplifica a presença do professor Boaventura aqui. É dispensável falar sobre ele, mas eu quero dizer somente uma coisa para vocês. O professor Boaventura é um daqueles intelectuais, é um daqueles professores, é um daqueles formuladores e elaboradores de política que não só tem uma história de relação e de referência para todos nós, mas ele também é um daqueles que formula, elabora e pensa um pouco à frente do nosso tempo. E essas coisas, para a gente que às vezes, presidente Sofia, está no cotidiano das atividades, professor Zé Clóvis, das responsabilidades, precisa evidentemente tomar figuras, personalidades e trajetórias como a dele como referência. Eu tenho certeza que todos e todas vocês estão aqui porque esperam que hoje nós tenhamos mais uma daquelas qualificadas, brilhantes, espetaculares palestras que ele faz, exatamente porque ele tem uma capacidade de leitura do momento, mas tem uma percepção, uma capacidade de apontar caminhos e rumos, sobretudo para o futuro. Eu tenho certeza que esse é um dos motivos pelos quais também ele veio a convite da Câmara, exatamente para socializar essa capacidade de formulação e de elaboração com todos vocês. Então, tenho certeza que teremos uma grande palestra, um grande encontro, e vocês estão de parabéns por terem vindo aqui e porque vão assistir mais uma daquelas brilhantes falas do nosso professor. Um grande abraço a todos vocês. Eu quero saudá-lo e agradecer mais uma vez por estar em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, partilhando essa sabedoria e essa capacidade de formulação dele. Obrigado mais uma vez, professor. Parabéns, Sofia. Parabéns à nossa Câmara de Vereadores. Passamos a palavra à excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Sofia Cavedon. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela resposta e acolhida do convite para estarmos aqui no primeiro dos debates capitais, que serão momentos onde a Câmara para refletir, aprofundar os temas que no cotidiano ela responde pelas comissões, responde pela ação dos vereadores, pelo debate dos projetos de lei, e que sente tanta falta de encontrar respostas, de encontrar pontos, professor Boaventura, de apoio e de interlocução com quem está fazendo a reflexão desses temas
tão desafiadores, né, e que implicam em menor ou maior qualidade na vida das pessoas, que é, na verdade, o fim último da ação deste Parlamento. Quero cumprimentá-lo e agradecer o presidente da Assembleia, porque a Câmara está se beneficiando de uma iniciativa da Assembleia, da generosidade do professor Boaventura, que está aqui há alguns dias trabalhando muito, principalmente com os movimentos sociais, e agradecer ao professor José Clóvis e à professora Isabel. Dizer para vocês que nós escolhemos uma palavra que vem da experiência estadual e da gestão, da reflexão e da gestão, com um vínculo mais na rede estadual, e uma palavra, no caso da Isabel, um maior vínculo na rede municipal de ensino, porque a nossa tarefa é pensar nas duas redes, pensar a educação de Porto Alegre a partir desta dimensão. Claro, tem a universidade, tem a educação privada. Quero, de imediato, portanto, passar a palavra ao professor Boaventura. Nossa dinâmica, o professor falará entre 40 minutos e 1 hora. Nós estamos... eu não sei se vocês puderam acompanhar o debate de ontem, que foi uma base muito importante para esse debate de hoje. Quem não pôde, a Assembleia Legislativa gravou ele totalmente. O tema era sobre intolerância e violência. E nós tivemos o privilégio, professor Boaventura, de fazer uma reflexão mais global, e ele se reservou a falar mais de educação para hoje. E então as duas falas, certamente a parceria Assembleia e Câmara vai trabalhar juntas, porque serão falas que trazem muita contribuição. Então, nós combinamos esta primeira fala e depois 15 minutos cada um dos debatedores. Se cumprirmos isso num tempo bom, porque o nosso limite é 9h30, a gente poderá abrir para intervenções do plenário, algumas intervenções, porque o professor ainda vai atender doutorandos, né, professor Boaventura, se tiver fôlego e noite para isto. Então, professor, palavra contigo. É uma honra estar contigo esta noite. Tá? Muito boa tarde a todos. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereadora Sofia Cabedon, o meu querido amigo Adão Vilaverde já saiu, ao José Clóvis, secretário estadual de Educação, também, prazer enorme partilhar a mesa, e a professora Isabel Letícia, diretora da ATEMPA, e todos vós. É um gosto enorme estar aqui, de novo, numa cidade de que eu muito gosto, e espero poder partilhar convosco algumas ideias que, enfim, que possam ser de interesse comum. Eu estou a ouvir um certo eco do microfone, não sei se ouvem aí também, se é por isso, talvez não, talvez seja impressão. Está bem? Muito bem. Bem, o tema da nossa intervenção hoje é conhecimento prudente para uma vida decente. Alguns saberão que é um título de um livro que eu publiquei, um livro coletivo com artigos meus e de outros colegas, que foi publicado aqui no Brasil pela Cortês Editora. E exatamente, talvez se calhar, o primeiro momento deve ser tentar explicar o que é um conhecimento prudente e o que é uma vida decente. E se calhar começarmos por definir o que é conhecimento prudente, talvez nos obriguemos a pensar que também há conhecimento imprudente, tal como há também vida indecente. Eu tenho que, por conhecimento prudente, um conhecimento que tem consciência dos seus limites, na ideia de que não há de facto conhecimento, há conhecimentos. Não há uma ignorância que se resolva com uma única forma de conhecimento. Há muitas ignorâncias e elas são superadas por diferentes formas de conhecimento. O
conhecimento prudente é, pois, um conhecimento com esta consciência de limites que eu vou tentar explicitar um pouco mais. Por outro lado, um conhecimento prudente é um conhecimento que parte da ideia de que a nossa capacidade de agir é, por vezes, ou quase sempre, muito superior à nossa capacidade de prever. Portanto, as nossas ações, às vezes assentes nas melhores formas de conhecimento, podem ter consequências perversas, efeitos muito diferentes daqueles que nós nos propusemos. O conhecimento prudente é muito consciente desta assimetria entre a ação e previsão, precisamente porque o mundo está cheio de consequências perversas das melhores ideias, dos melhores saberes. A terceira ideia de um conhecimento prudente é que todos os conhecimentos são práticas, práticas sociais, práticas de conhecimento, práticas da vida em geral, que todas elas produzem conhecimento, de uma ou de outra forma. E que, portanto, essas práticas também são atores. São práticas de atores sociais. Logo, quando nós avaliamos o conhecimento, avaliamos as práticas e avaliamos os atores. Se desprezarmos algumas formas de conhecimento, desprezamos algumas práticas e desprezamos alguns atores. Portanto, é bom que a gente tenha do conhecimento esta ideia de que ele está incorporado nas práticas e não é algo que paire assim nas nuvens. Pelo contrário, as pessoas, os grupos sociais, vivem cotidianamente com conhecimentos vários e passam de uma forma para outra, praticamente sem darem conta. E o que será a vida decente? A vida decente, obviamente que não vou agora dar, senão seria um pouco o resto da minha palestra, é uma vida que se pauta por dois direitos que eu uma vez formulei e como eles circulam por todo o lado, achei que seria bom defini-la hoje dessa forma. É uma sociedade que, para criar vida decente, se pauta pela ideia deste duplo direito. Temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza, temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Vou falar mais devagar porque já me disseram que eu falo um português arrevesado e muito rápido, de maneira que estou a tentar dominar-me para que não se me possam entender. Portanto, é esta a ideia de que é uma sociedade que se procura organizar à luz dos princípios de igualdade e de reconhecimento da diferença. Hoje vivemos em sociedades muito desiguais, mas a igualdade não nos basta. Precisamos também do reconhecimento da diferença, seja a diferença sexual, seja a diferença racial, seja a diferença religiosa, seja a diferença de orientação sexual, seja a diferença regional, seja a diferença política. Portanto, é esta ideia de que hoje a inclusão não se faz apenas pela igualdade, mas também pelo reconhecimento da diferença. Se estes dois princípios, se estes dois conceitos de conhecimento prudente e de vida decente, assim muito genericamente, se definem, qual seria o impacto deles na educação? O que seria uma educação pautada pelo conhecimento prudente para uma vida decente? Talvez a primeira ideia é que nossos sistemas de educação em geral, da modernidade ocidental, os sistemas oficiais de educação, eu não estou a fazer um juízo específico sobre a brasileira neste momento, ou a portuguesa, de facto, não se pautam pela ideia do conhecimento prudente nem da vida decente. Pelo contrário, os sistemas de educação
pautaram-se pela ideia de que há um conhecimento que tem um privilégio absoluto e uma cultura que tem um privilégio absoluto sobre todos os outros. É o conhecimento científico e é a cultura ocidental. E todos os sistemas de educação são criados na ideia de que a cultura ocidental e o conhecimento científico são as formas superiores, praticamente as únicas válidas de conhecimento e de cultura. E como podereis imaginar, este conhecimento, porque é um conhecimento que nasce num certo contexto, o contexto da modernidade ocidental, que nasce praticamente todo ele, num primeiro momento, no norte global, é um conhecimento, portanto, contextualizado numa realidade geopolítica. Ele é depois difundido em todo o mundo, pelo colonialismo primeiro, pelo capitalismo também, e depois, por tudo o que se lhe vai seguir, é difundido como conhecimento universal, descontextualizado, portanto. E a escola, de alguma maneira, os sistemas formais de educação vão partir da ideia dessa descontextualização e aceitam-na como um dado. Até porque a nossa definição de universal é essa. O que é uma ideia universal? É uma ideia que é válida independentemente do contexto. Isso é que é a definição do universal. Ora, não há conhecimento descontextualizado. Deveremos encontrar uma outra forma de definir conhecimento universal. Mas este conhecimento, com este privilégio, como conhecimento científico e cultura ocidental, teve um grande efeito. É que se lhe damos esse privilégio, ele destrói, ele nega, ele omite, ele oculta outros saberes, outros conhecimentos, outras culturas. E rapidamente, como aqueles que leram o meu livro da Gramática do Tempo certamente se recordarão, é exatamente nesse processo que se cria uma monocultura de saber. E essa monocultura transforma todos os outros saberes em saberes ignorantes. As práticas a que eles dão aso são também ignorantes. Os atores dessas práticas são ignorantes. E não são apenas ignorantes, são inferiores, são atrasados, são tradicionais, são locais. Há uma desqualificação generalizada de todo o outro saber que não cabe neste cânon. E isto, em meu entender, é imprudente. E é imprudente, sobretudo, na sociedade que a gente hoje vive. Nós diríamos, recordando um grande educador, mais conhecido hoje no estrangeiro que no Brasil, Paulo Freire, são estes os princípios da educação bancária. Aqueles que realmente não educam verdadeiramente. E, de facto, toda a criatividade dos processos educativos, que sempre se pensou, que existem também por fora da escola, nas comunidades, nos movimentos sociais, nas lutas, foram relegados para um conceito muito rico, aliás, mas um conceito marginal, que foi o conceito de educação popular. E, como sabeis, há toda uma tradição muito rica neste continente de educação popular. Bem, devido à minha hermenêutica de suspeita que eu uso em relação a estes conceitos, se aquela é educação popular, é porque a outra é impopular, certamente. De outra maneira, não faria sentido chamá-la desta forma. E assim temos duas formas de educação, viradas de costas umas para as outras, com muito pouca comunicação e realmente reivindicando contextos educativos totalmente distintos. Os sistemas de educação oficiais e depois as formas de educação popular, elas próprias muito diversas internamente por este continente. Ora bem, se calhar durante muito tempo nós vamos ter que viver com esta dualidade de uma educação impopular ao lado de uma educação popular. Se calhar não vamos poder superar esta divisão. Mas que pode acontecer a essa divisão? Somos capazes de transformar isso numa dualidade virtuosa, numa complementaridade virtuosa? É isso que vos proponho. Vamos, portanto, pensar o que seria esse conhecimento prudente
e uma educação onde nós pudéssemos, de alguma maneira, criar complementaridades positivas entre diferentes contextos educativos que enriqueceriam, de alguma maneira, todo o sistema no seu conjunto. Partimos de uma ideia, se calhar simples, mas ao mesmo tempo complexa, que é a ideia que eu penso que é a mais inovadora do século XXI nestas áreas. É nós pensarmos que não há justiça social sem justiça cognitiva. Eu costumo dizer que não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Isto é, nós nunca teremos justiça social nas nossas sociedades se não houver justiça entre os conhecimentos. Justiça cognitiva é isso mesmo. Justiça entre os diferentes conhecimentos que existem na sociedade. Não para dizer que valem todos o mesmo, não para dizer que são todos iguais, mas para reconhecer a sua existência. Partindo desta ideia, eu penso que se nós hoje temos como grande enfoque a ideia da justiça cognitiva, nós temos que abalar do norte global e ir para o sul global. E é por isso que nos meus últimos trabalhos eu falo das epistemologias do sul. E terão aí visto certamente um livro com esse título, exatamente Epistemologias do Sul. O que quero dizer com isso? Epistemologia é uma palavra, um palavrão, que afinal significa uma coisa muito simples. É toda a reflexão sobre as condições de um conhecimento válido. Epistemologia é isso. O que é que há, o que é que faz com que nós consideremos que um determinado conhecimento é válido? Essas condições chamam-se epistemologias. Epistemologias do Sul, porquê? Porque o Sul aqui é uma metáfora do sofrimento humano sistemático causado pelo capitalismo e pelo colonialismo e pelo patriarcado. Não coincide exatamente com o Sul geográfico, porque também no Norte há muito sofrimento pelo capitalismo, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Há um Sul dentro do Norte, como a gente antes dizia, que também há um terceiro mundo dentro do primeiro mundo. E quem visita hoje as cidades europeias ou as cidades norte-americanas sabe muito bem que há esse Sul. Mas esse Sul, aqui metafórico, é o Sul do sofrimento, da opressão, da dominação, de atores sociais, de grupos sociais, de classes sociais, que ao longo da história têm produzido conhecimento, mas que esse conhecimento não tem sido valorado, não tem sido reconhecido, não tem sido verdadeiramente tido em conta para a transformação do mundo. Portanto, se nós tivermos em mente esta ideia da epistemologia do Sul, a primeira coisa que nos surge é que realmente a grande maioria da população do mundo não vive segundo o conhecimento científico. Se vamos por este continente fora, e eu trabalho muito atualmente no Equador e na Bolívia, nas montanhas, nos Andes, na Amazónia, nas Áfricas, a grande maioria da população não rege o seu cotidiano pelo conhecimento científico, rege por outros conhecimentos, conhecimentos populares, conhecimentos indígenas, camponeses, afrodescendentes, quilombolas, de mulheres, urbanos, dos sem teto, dos sem terra. São conhecimentos que constroem na sua prática e que nós, nas epistemologias do Norte, ao transformar esse conhecimento em conhecimento não válido, transformamos isso em opiniões, em crenças, em mágicas, em superstições, conhecimentos não válidos. Portanto, o que é recuperar no primeiro momento é exatamente esta ideia de que vivemos num mundo onde há muitos conhecimentos e que não faz sentido reconhecer apenas um deles como único conhecimento válido. Por duas razões. A primeira é que o conhecimento científico não é acessível a todos. Por mais que ele se democratize, não é acessível a todos. Mas tem um outro problema. É que mesmo que se fosse acessível, tem limites internos muito fortes. O conhecimento científico permite-nos conhecer certas coisas, não nos permite conhecer outras. E todos nós, se nós tivermos apenas o conhecimento científico como referência, nós não somos capazes de captar
essas outras realidades, que podem ser de muito tipo. Por exemplo, o conhecimento científico não capta a espiritualidade, não capta a felicidade, não capta o sentido da vida. Como dizia um grande filósofo alemão, Weizsäcker, a ciência diz-nos tudo, só não nos diz o sentido de termos ciência, o sentido da vida, que torna possível e necessária a ciência. Portanto, há limites fundamentais naquilo que a ciência permite saber. Não quer dizer de maneira nenhuma que a ciência não seja um conhecimento muito importante, e já vamos ver porquê. Mas só que, porque ela tem limites, ela deixa um espaço de penumbra de muito conhecimento, sobre o qual ela é ignorante. Mas como ela tem o privilégio de ser o único conhecimento válido, desclassifica esses conhecimentos e, em vez de se reconhecer como ignorância, transforma os outros em ignorantes. E é esse exatamente o problema que nós devemos analisar tranquilamente hoje, no momento em que isso é possível. E é possível porquê? Porque se analisarmos os limites do conhecimento científico, que está muito pautado culturalmente pela cultura ocidental, e já ides ver como, ele tem certas características que, vistas de fora, se nós nos colocarmos do ponto de vista de uma cultura popular, de uma cultura indígena, de uma cultura afro, de uma cultura hindu, de uma cultura budista, se nos colocarmos de fora desta cultura ocidental e do conhecimento científico, este conhecimento tem algo de muito peculiar, tem coisas muito estranhas, que são difíceis de entender. Vejam só algumas delas. Primeiro, a gente só conhece distinguindo estritamente entre sujeito e objeto, que é uma coisa que no cotidiano as pessoas sabem que há objetos, sabem que há sujeitos, mas raramente no seu cotidiano transformam outros seres humanos em seus objetos. E quando fazem, isso é crime. Ora, nós, nas ciências sociais, por exemplo, não podemos analisar o outro sem transformar o outro num objeto. Isto é estranho. É tão científico e ao mesmo tempo tão estranho. Segunda característica que é muito estranha para outras culturas e para outras perspectivas é a separação total entre natureza e cultura. A ideia de que nós não pertencemos à natureza, nós não somos parte da natureza, vivemos à parte dela. É uma sensação, é uma cultura e uma concepção muito estranha, porque praticamente tudo nos diz que nós somos produto da natureza e à natureza somos devolvidos, e que a natureza é totalmente central à nossa reprodução e ao nosso florescimento. E há muitas culturas que não aceitam essa distinção. A cultura indígena, por exemplo, não faz a distinção entre natureza e cultura, porque a natureza é a terra-mãe e, obviamente, nós não somos separados da nossa mãe. Portanto, esta ideia de que a natureza é um recurso natural, que não tem transcendência, que não é um ser vivo, que não tem ela própria uma espiritualidade, é uma coisa que hoje os ecologistas entendem, mas o conhecimento científico não entende. Mas qualquer camponês entende, porque o camponês sabe que a natureza é um ser vivo, porque põe nomes às suas vacas e às suas cabras. Nós temos pastores na Serra de Estrela, em Portugal, com 200 cabras